E Daniel Silveira escreveu uma carta à mão para se manifestar sobre a acusação do senador Marcos Duval. Em depoimento, Duval acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado cassado Daniel Silveira de montarem um plano para anular a eleição de Lula. No documento obtido por Oeste, o ex-deputado contradiz Duval e diz que não planejou gravar o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Marcos Duval me ligou solicitando um encontro com o presidente. Estranhei o pedido, pois nunca havia tido contato com Duval, salvo ao acaso no parlamento. O senador disse ter uma informação importante para passar ao presidente, contudo, não passou o teor. Disse se tratar do Alexandre de Moraes, mas não revelou nada a mim. Fecha aspas. A Oeste, o advogado que defende Daniel Silveira, Dr. Paulo Faria, disse que o senador apresentou várias versões diferentes sobre o suposto golpe de Estado. Silvio. Pois é, Paula, aquela história mal contada, cheia de versões, né? O senador Marcos Duval já foi e voltou algumas vezes sobre esse suposto plano, né, para gravar o ministro Alexandre de Moraes. Agora, sempre que surge Daniel Silveira, eu vou sempre recorrer a uma máxima, Paulo, que é a seguinte: a inviolabilidade do mandato parlamentar no Brasil foi triturada e jogada no lixo. Quando a Câmara dos Deputados permitiu a prisão de um deputado em pleno exercício do mandato, embora eu não concorde com os modos como ele se referiu, a forma como ele se pronunciou em relação aos ministros do STF, quando a Câmara permitiu isso, ela colocou o poder legislativo num degrau abaixo dos demais poderes da República, e isso não é o que está escrito na nossa Constituição, artigo 2º, todos os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Então, eu acho que a partir daí, o que nós vimos recentemente? A Polícia Federal entrar, vasculhar o gabinete do senador Marcos Duval, era um tal de um pendrive colorido, todo mundo deve se lembrar. Aquela semana eu, por exemplo, estava em Brasília, eu assisti a cena da chegada da Polícia Federal no Congresso. E não deveria ser assim. A Polícia Federal tentou instalar uma tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira no final do seu mandato, depois ele já ter sido preso e solto. Um indulto concedido pelo presidente da República foi jogado fora. Então, o sistema de pesos e contrapesos da nossa República está do jeito que está porque o Congresso Nacional se ajoelhou. O presidente da Câmara, Arthur Lira, permitiu que aquilo acontecesse. E o Congresso está do jeito que está porque o presidente Rodrigo Pacheco permite isso. Colocou os nossos deputados, os senadores, de joelhos diante do Poder Judiciário. A polícia não deve entrar dentro do Congresso Nacional para prender, para instalar tornozeleira, não. É preciso que os problemas legislativos sejam resolvidos dentro do Legislativo. Ele é um poder independente. O parlar é um parlamento, é um direito do parlamentar. E nos dias de hoje, inclusive nas redes sociais, que são censuradas. Isso é importante a gente mostrar o papel que o Legislativo se colocou, a responsabilidade. E a história conta que essas histórias não terminam bem. 1642, vamos lá, vamos voltar, o rei Charles, né, mandou a polícia entrar dentro do parlamento britânico, houve um massacre. Foi a única vez em que a polícia entrou dentro do parlamento britânico. Até hoje, o atual rei, como era com a rainha, se for ao parlamento e vai na abertura do ano legislativo, ele pede licença para entrar. Porque a separação dos poderes é saudável para qualquer democracia. Então, sempre que a gente fala Daniel Silveira, eu vou contar essa história, de que o Congresso permitiu que o país estivesse na situação que está. Esse poder descontrolado do judiciário brasileiro hoje, a responsabilidade, em grande parte, é dos senhores e senhoras deputados e senadores. Silvio tem toda a razão e é um exemplo clássico, será mais um exemplo clássico de que a verdade desmaia, mas não morre. A Oeste vai ser consultada por historiadores interessados em reconstituir o que houve na nossa época e vai constatar o seguinte: o Brasil tem, no momento, presos políticos. O ex-presidente da Costa Rica,
e Prêmio Nobel da Paz também, o Oscar Arias, dizia muito simplesmente que país que tem preso político não é democrático. Daniel Silveira é preso político, o Brasil não é uma democracia. Ele não podia ter sido preso, ele não podia, ele foi indultado, ele cumpre pena sem ter sido condenado, e essa mancha vai repetir, vai se juntar a outras, como, por exemplo, a mancha que nunca vai desaparecer, criada pela deportação da Olga Benário Prestes nos anos 40 para a Alemanha nazista. Ela tinha sido presa intentona comunista, foi para lá, morreu no campo de concentração porque o Supremo determinou a deportação. A prisão do deputado Daniel Silveira é isso que tem que ser lembrado. É ilegal, é inconstitucional e transforma o Brasil num país não democrático. Paulo, o ex-deputado Daniel Silveira escreveu uma carta para desmentir, a versão do senador Marcos Duval sobre essa possível reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Paula, essa história do golpe aí, que envolve o Marcos Duval e tal, me faz sentir uma preguiça macunaímica para falar sobre isso, tá? Isso para mim é uma patetice, que no máximo era um golpe caça-like, no máximo. Que vai, conta ali, conta diferente depois e tal, só feito por quem quer protagonizar e não tem nada de sério nisso. Agora, sobre o caso Daniel Silveira e a sua prisão, isso é muito sério, porque isso é sobre mandato, não é sobre o Daniel. A Câmara não entendeu isso. Eu era deputado na época, trabalhei junto aos outros deputados para mostrar isso, que a gente estava legislando sobre mandato, estava decidindo sobre mandato, não era sobre o Daniel, o vídeo que ele fez, sobre simpatias pessoais ou não pelo Daniel Silveira. Não, a Câmara decidiu por entregar. Quando entregou o Daniel, ela entregou os próprios mandatos, entregou a sua independência. O artigo 53 da Constituição, que dá imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos, no início falava-se só em opiniões, palavras e votos, depois acrescentou-se por uma emenda o quaisquer, que era para deixar bem claro sobre o alcance da imunidade, e não a sua limitação, mas um alcance muito mais amplo. Ele foi destruído. E isso não é destruir um privilégio do parlamentar, é isso que as pessoas precisam entender. A imunidade parlamentar é uma garantia de funcionamento do parlamento em sua plenitude. A tradição constitucional que dá imunidade ao parlamentar, ela fez uma opção em correr o risco de um parlamentar exagerar e falar coisas impróprias, ao risco dele subrepresentar aquele grupo de pessoas que o elegeu. Então, é a garantia de representatividade máxima. E se um parlamentar faz mau uso dessa garantia, ele deve responder ao Conselho de Ética da Casa, que pode, inclusive, determinar a cassação do seu mandato, que é a pena mais grave, mas por um entendimento do parlamento. Tivessem respeitado isso simplesmente, Daniel Silveira poderia ter perdido o mandato ou ter sofrido uma sanção grave e a vida teria seguido. Não, preferiram destruir aquilo que faz o parlamento sobreviver para agradar a imprensa e um outro poder. É claro que não pode terminar bem, não tem como terminar bem e a gente já está vendo em qual estágio estamos.